Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma excelente segunda, Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Estamos aí agora na semana oficial de Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Os campeonatos estaduais terminaram ontem, né? Aqui em São Paulo, mais uma vez o Palmeiras, com a ajuda do Rafael Claus, não conta pra ninguém, mais uma vez. Consequentemente, aí o Palmeiras, com 3 finais apitadas pelo Claus, foi campeão nas 3, rapaziada. E o São Paulo agora começa essa preparação, porque na próxima quarta-feira, né, conhecida também como depois de amanhã, teremos a segunda partida da Libertadores e no sábado teremos Campeonato Brasileiro. Então agora começa pra valer a temporada, né? Não, vamos falar sobre a preparação do São Paulo. Nós tivemos aí alguns jogadores lesionados. Por exemplo, o primeiro jogo a gente não pôde contar com o Jonathan Calleri, e aí só no primeiro tempo a gente perdeu 3 jogadores. Então o Carpini vai ter que mexer muito nessa equipe, né? Porque não vai poder contar aí com jogadores como Wellington Rato, Lucas Moura, Rafinha, né? Na direita o Igor Vinícius deve assumir, se não se complicar mais uma vez se lesionando. A gente espera também o retorno do Moreira. Lá no ataque, né, o Ferreirinha pode assumir aquela posição na esquerda e provavelmente pode ser o Eric, pode ser o Luciano. Aí vai do Carpini o treinamento desta semana, mas temos aí o Calleri treinando normalmente, galera, então isso é uma excelente novidade, né? O André Silva que jogou a primeira partida, mas com todo respeito aí o Calleri é o Calleri e com certeza é o nosso jogador titular da posição. Ele deve realmente reassumir aí a posição, né? Até porque nos 2 últimos jogos quem esteve foi o André, tanto na Libertadores, tanto nas quartas do Campeonato Paulista. O Calleri está treinando aí e provavelmente deve ser uma grande novidade pra gente. Rames Rodrigues será titular mais uma vez, isso aí tá confirmado. O jogador vai ter mais espaço, vai buscando mais minutos aí dentro de campo para que ele possa, né, realmente mostrar o seu futebol, que é o que a torcida tá esperando, né? Então a gente vai conversando sobre isso até quarta-feira para trazer a provável escalação para vocês. Agora a gente vai trazer um acerto do São Paulo, mais um patrocínio, fortalecendo ainda mais a nossa camisa, né? A gente trouxe a informação aí, mas agora a gente vem complementar que está tudo certo, né? A empresa aí da Konami fechou um patrocínio com o São Paulo de 2 milhões até o final da temporada, né? A marca será estampada na numeração da camisa, né? Vai ficar na parte de trás, nos números, né? A gente viu esses números do São Paulo essa temporada e tudo mais. E a Konami, com a sua melhor marca, né, de videogames, que é eFootball, né, o antigo PES, vai ficar estampado no São Paulo. Eu achei muito legal, muito interessante, ainda mais na casa dos milhões, entrando aí pro São Paulo. A gente valorizou demais a nossa camisa, né, a gente fechou muitos patrocínios, patrocínio Master, novos patrocínios, venda de name rights, agora mais esse patrocínio até para numeração. Então, achei muito interessante aí o São Paulo fechando mais uma assinatura de contrato e, obviamente, entrando mais dinheiro aí no nosso caixa, né, não, rapaziada? Então deixa aí nos comentários a sua opinião, fechado? Vamos para outro assunto agora, porque o São Paulo tá correndo contra o tempo. Hoje já é dia 7, né? Então a gente tem até dia 19, se a gente quiser concretizar aí uma contratação de um lateral esquerdo. E agora o Tricolor aí concentrou suas forças no mercado nacional, porque, como eu disse para vocês, era o Alexandre, né? Mas não pode neste primeiro momento. O São Paulo tá em busca aí da contratação do Riquelme, né? O lateral esquerdo da equipe do Cuiabá, que defende algumas vezes aí a seleção brasileira, né? Um jogador muito interessante, um jogador de extremo nível, né, que é muito jovem ainda. Já tiveram 2 equipes do futebol italiano consultando a sua situação e agora o jogador aí atrai interesse não só do São Paulo, né, de outras equipes também, mas ele pode pintar aí no nosso tricolor, galera. O que vocês acham? Eu acho que seria uma contratação muito interessante. Ainda é muito jovem, ele é mais jovem que o Wellington, por exemplo, né? O Wellington realmente, mano, já não tem mais clima nenhum. O jogador aí não quer renovar, beleza, né? Mas dentro de campo ele tá sendo, mano, horroroso. Não tá jogando absolutamente nada. O São Paulo toma todos os gols ali daquele lado, é bola nas costas, é infiltração, é facão dos adversários. Simplesmente não dá. Então a gente precisa urgentemente, eu sei que a gente perdeu já o prazo para esta primeira fase da Libertadores, né? Mas já estamos aí também na segunda rodada. Depois vão faltar aí 4 jogos. A gente tem que focar na nossa classificação. A gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo. Se a gente pegar, galera, esse número é absurdo. Se a gente pegar os últimos 9 jogos do São Paulo, o Tricolor não sofreu gols apenas em 1.
dos últimos 9 jogos, apenas em um a gente não sofreu gols. Realmente um absurdo esse sistema defensivo do São Paulo, que era tão forte, tá totalmente enfraquecido, né? A gente só não tomou gol naquela partida contra a Inter de Limeira, que marcou o retorno do Rames, que foi um jogo lá em Brasília, no Mané Garrincha, né? 3-0 pra gente, só nesse jogo. Mas nos últimos, todos os jogos a gente tomou gol. Tomamos gol no último jogo contra o Talheres, aí tomamos na eliminação pro Novo Horizontino, aí tem muitos jogos, tem Ponte Preta, tem Guarani, tem Bragantino, tem o próprio Ituano, tem muitos jogos aí que São Paulo vem sofrendo gol, o clássico contra o Palmeiras. Então dos últimos 9, em apenas um a gente não sofre gol. Realmente é um número muito preocupante. Então a gente tem que acertar muitas coisas. A gente vai ter problema lá na frente, né? Porque Lucas, Rato estão machucados. A gente vai ter problema atrás porque o Rafinha tá machucado e o Wellington tá jogando nada. Realmente, então a gente tá tendo problema praticamente no time inteiro, né? Só o meio campo ali, que com o Pablo Maia a gente tá se encaminhando. O Alisson pra mim não vem jogando tão bem. Eu colocaria aí o Bobadilha, né? O Alisson não tá me agradando essa temporada, não tá sendo importante. Contra o Talheres ele errou, mano, errou tudo que ele tentou. Se ele tentasse dar um passo daqui pra cá, ele errava. Se ele tentasse dar um passo de 1 metro, ele errava. Não acertou absolutamente nada, né? Então eu colocaria aí o Bobadilha, faria algumas alterações que poderiam ser de extrema importância aí pra gente, porque a gente não pode mais vacilar, né? Nós já temos um jogo e uma derrota. Então a gente não pode nem pensar em empatar com a equipe do Cobresal, porque depois a gente vai fora de casa encarar a equipe do Barcelona e será um jogo difícil demais, né? As duas equipes aí vão se enfrentar e vai ser um jogo muito complicado, então a gente tem que, mano, de qualquer hipótese, sair com a vitória, porque se perde ou se empata, a nossa situação no grupo fica muito delicada. Eu sei que os últimos 2 jogos a gente vai jogar no Morumbi, mas a gente vai ter todos esses jogos aí fora de casa, né? A gente já teve contra o Talheres, depois desse contra o Cobresal a gente joga fora contra a equipe do Barcelona e tem outro jogo aí contra a equipe do Cobresal pra gente decidir em casa. Então, o nosso calendário aí realmente nos complica no começo, depois, entre aspas, nos favorece aí no final, porque a gente decide as 2 partidas dentro do nosso estádio, né? Mas será muito complicado se a gente não começar bem e com isso a gente precisa desses 3 pontos, né? O Carpini tá em corda bamba aí, né? Tá numa linha muito forte aí, por quê? Ele sempre foi aí respaldado pela diretoria, mas agora ele já não é mais unanimidade dentro do São Paulo, né? Os bastidores estão muito conturbados depois desta derrota na estreia da Libertadores, e não só por resultado, né? Porque se a gente for falar resultado, eu sei, a gente tem uma quebra de um tabu e um título já nesta temporada, mas a gente tem um desempenho muito mal, a gente tem uma eliminação precoce no Campeonato Paulista, a própria classificação foi cercada de muita polêmica, né? Então o São Paulo vem buscando também o desempenho da equipe, né? Não só o resultado. Eu sei, a gente pode ganhar o próximo jogo de 1-0 do Cobresal e conquistar os 3 pontos. Mas o desempenho da equipe precisa melhorar muito. São Paulo como um time, São Paulo como um conjunto, não tem jogada ensaiada, não tem ultrapassagem, não tem absolutamente nada, né? E você coloca um jogador como o Rames Rodrigues e não tem um jogador de velocidade, sendo que ele é o cara para achar espaço, ele é o cara para jogar a bola nas costas do defensor, jogar a bola no espaço vazio para o atacante chegar, e o São Paulo não tem essas características. Então, São Paulo precisa mais do que nunca, o resultado, obviamente, mas precisa também do desempenho. Com isso, o Carpini vem perdendo força nos bastidores, e eu acho que agora não seria um momento aí pra gente trocar treinador, né? Até porque a gente tá apenas começando a Libertadores, nem começou o Campeonato Brasileiro, mas já tem muita gente que é favorável à troca do treinador. E a gente sabe, né? O modelo que o São Paulo tá implementando agora é de muita conversa com os caras, né? A gente marca reuniões, a gente tem conversa, a gente busca muitos nomes, né? Não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. Então a gente poderia perder alguns dias, a gente chegaria com uma nova política aí de um novo treinador, porque o cara chegaria, iria querer colocar sua filosofia, iria querer colocar o seu ritmo de jogo, né? Eu sei que é muito difícil um treinador chegar e já ser campeão, assim como o Carpini foi, assim como o Milito foi também com a equipe do Atlético Mineiro ontem, né? Se eu não estiver enganado, ele só chegou nas finais, então jogou o jogo de ida, jogou o jogo de volta e já foi campeão. Então é muito difícil que isso aconteça, né? O São Paulo precisa acertar muito no mercado. Eu fui 100% favorável quando o Carpini chegou, defendi ele, né? Quando o São Paulo estava em uma fase, mas agora eu tenho que concordar, não dá mais para passar a mão na cabeça. São Paulo precisa de resultado e o São Paulo precisa de desempenho. A gente assiste os jogos do Tricolor, por mais que a gente seja maluco pelo São Paulo, apaixonado, o jogo dá sono. Às vezes a gente tá assistindo aqui, a gente começa a ficar no celular, começa a ficar desatento aí, porque o jogo não acontece absolutamente nada. São Paulo não tem intensidade, São Paulo não tem um volume de jogo, não tem aquele ataque em bloco, não tem uma ultrapassagem, não tem nada de diferente. Se a gente for pegar o São Paulo, por exemplo, contra o Novo Horizontino, quantas finalizações São Paulo deu no gol? Contra o Talheres agora, quantas finalizações São Paulo deu no gol?
Então, é um time aí que é sonolento, e não é de agora, isso eu não vou ser injusto com o Carpini, já tem de muito tempo. Eu acho que, por exemplo, São Paulo, mesmo campeão da Copa do Brasil com o Dorival também não apresentava um ritmo de jogo bom, com os últimos técnicos, foram lapsos, foram momentos, né? Então a gente precisa de um caminho longo aí a ser percorrido, beleza? Então, se você é novo aqui no canal, quer ficar por dentro diariamente de todas as novidades, se inscreva aqui embaixo. Todo mundo que nos acompanha, não esquece de deixar o like no vídeo e os comentários sobre todos os assuntos, fechado? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!